Fala aí galera, beleza? E agora vamos fazer a análise do episódio 24 do Nanatsu no Taizai. E gente, a análise e o episódio foi incrível. Então, bora direto pra análise, sem papo, valeu, enrolação e fui! O episódio começa com o Fraldin ficando surpreso com o poder do Meliodas comparado antigamente, do tempo que ele era dos 10 mandamentos. Então o Meliodas parte pra cima do Fraldin antes que o Fraldin consiga atacá-lo, fazendo assim vários buracos no corpo do Fraldin. Todos ao redor ficam confusos como que o Meliodas conseguiu derrubar o Fraldin, sendo que ele só estava usando força bruta, não usou nenhum tipo de magia. Daí a Merlin explica que o Fraldin possui apenas 31 mil de poder, enquanto o Meliodas tem quase o dobro dele, e usando a mancha demoníaca ainda acrescenta mais alguns mil aí. E então começa um flashback do Fraldin há 3.000 anos atrás, quando ele acha dois dos seus companheiros dos 10 mandamentos no chão, caídos. Então ele pergunta ao Gota se o Meliodas tinha desistido da luta contra as deusas, e o Gota responde a ele que simplesmente ele fugiu para proteger quem ele ama, que é Elizabeth, que é do clã das deusas. Vocês se lembram disso? Então o Meliodas começa a humilhar o Fraldin, falando que ele é apenas um substituto de 5ª categoria e que ele nem merecia ser um dos 10 mandamentos. Então o Fraldin, com muita raiva do que o Meliodas estava falando, começou a juntar energia no seu corpo para se explodir e se autodestruir, assim matando o Meliodas. Mas não é isso bem que acontece. Uma coisa que eu achei impressionante, galera, foi que o Fraldin, enquanto ele juntava sua energia vital no seu corpo para se autodestruir e causar uma grande explosão de tentar matar o Meliodas, ele lembrava das memórias que ele tinha com Griamor. Quando ele estava no corpo do Dreyfus ainda, ele tem todas essas memórias, e isso, sem dúvida, mexeu com ele. O Griamore corre em direção ao Fraldin e consegue fazer um escudo. E se assim o Fraldin se explodisse, só os dois morreriam. E Dreyfus e todos os outros que estavam ao redor, inclusive Meliodas, não seriam mortos. Então o demônio já tinha, pelo visto, criado sentimentos pelo garoto. Então ele promete ao garoto que se ele desfazer a barreira, ele não vai fazer nada, não vai continuar a sua autodestruição. E nisso, em seguida, ele pede ao Meliodas que mate-o. E começa a falar o nome do Griamor. E então, com um sorriso demoníaco, Meliodas dá um soco em Fraldin, e assim arrancando toda a sua parte superior, os braços, a estrutura do corpo inteiro, menos as pernas e a cintura. Então começa uma cena do Hawk chorando, e ele pensando que sua mãe tinha sido morta por causa do soco da Derrier. Mas aí vimos que a mamãe porca, ela é muito, mas muito resistente mesmo. Pagou então um murro da Derrier, tem que ser muito, mas muito resistente. Então vimos o Escanor chegando. Ele não estava naquela forma dele, tipo nerd ainda, mas já estava ficando. Já estava no pôr do sol, então já estava perdendo toda a sua musculatura. Então ele vê o Meliodas e fica se perguntando: uai, eu vi o Meliodas morto. Ele jurava que viu o Meliodas morto. Então Merlin explica a ele que Meliodas tem uma maldição da reencarnação eterna. Então ele ainda acha isso bom. Mas daí Merlin explica a ele que cada vez que o Meliodas revive, perde todos os seus sentimentos e cada vez vira o demônio de antigamente, maldoso e sem coração. Então o Meliodas chega ao chapéu de javali e infelizmente o bar já está todo quebrado. Então ele consegue fazer uma fogueira e consegue esquentar alguns pedaços de carne. Nisso chega Elizabeth. Ele pergunta por que Elizabeth está lá e começa uma das cenas mais tristes do anime, que até agora que eu percebi. O Meliodas começa a chorar para Elizabeth. Ele está com muito medo de virar o ser mal que ele era antigamente, quando era parte dos 10 mandamentos. Então ele começa a chorar nos seios de Elizabeth. Infelizmente, gente, aconteceu isso. E quase no finalzinho do episódio a gente pode ver uma das magias muito curiosas da Merlin. Ela conseguiu restaurar Liones inteirinha, inclusive o castelo, impecáveis antes dos 10 mandamentos chegarem. Isso foi surpreendente pra gente. Além de vermos o Escanor como ele ama a Merlin. Ele tava cuidando muito dela ali na banheira, mas não vamos entrar em detalhes, né? Vamos lá. E com um beijo da linda Verônica no Griamore, ele finalmente voltou a ser um adulto, porque ele estava em forma de criança por causa do treinamento dele. Mas agora finalmente podemos esperar novas aventuras com Griamore. E agora finalmente, né? Também por finalzinho do episódio podemos ver que a Jericó conseguiu aquela habilidade de gelo que o irmão dela tinha. E isso sinceramente vai servir muito para as lutas da 3ª temporada. Eu confio muito que a Jericó vai ser um alvo muito importante. E quem sabe ela consiga entrar para os Cavaleiros Salgados novamente.
como vimos no episódio passado, o Gunther tinha sido preso porque todo mundo achava que ele era dos 10 mandamentos. E isso, como a gente pôde ver nesse episódio, foi uma realidade incrível. E o Gunther ainda admite no finalzinho do episódio que ele é um dos membros dos 10 mandamentos. E na última cena do episódio podemos ver o Meliodas e quase todos os 7 pecados capitais reunidos no chapéu do javali, bebendo uma bela. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu peço desculpa a você, é a primeira vez na minha vida que eu tô fazendo análise de um episódio. Então me desculpe se eu não falei muita coisa, se eu enrolei um pouco, se eu, sei lá, eu travei um pouquinho, me desculpe mesmo. Mas deixa o like aqui embaixo pra eu saber que vocês gostaram. E beleza, e vamos trazendo análises e teorias de Nanatsu no Taizai mais pra frente. Valeu, falou e até a próxima!